Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Você quer receber todas as notícias, informações, tudo de graça? Então baixe já o OneFootball. Você tem a oportunidade de acompanhar lances ao vivo da Conmebol Libertadores pelo aplicativo. Seu celular pode ser iOS ou Android, é gratuito, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, e baixe já o OneFootball, não perca nada, lances ao vivo da Conmebol Libertadores na palma da sua mão. Galera, vou deixar um pedido e um convite. O pedido é para não se esquecer de você deixar o seu like, que é muito importante aqui pra gente, deixar sempre a sua curtida, é muito importante também. O convite é para você se inscrever. O amigo rubro-negro que ainda não tá inscrito por aqui, cara, aperta aí o botão aí de inscrever-se pra gente debater sobre as informações, notícias. Por exemplo, o Matheus Cunha, né, renovou o seu contrato até 2025, então chega junto com a gente, saber sobre as análises, opinião, chega junto pra gente debater e falar bastante sobre o nosso Flamengo. Tivemos sorteio, né, da Copa do Brasil, fizemos um vídeo aqui no Norte Shorts, deixar o convite para você acompanhar também os nossos vídeos mais curtos aqui no canal. Já está definido que o Flamengo, inclusive, decide o confronto fora de casa contra o Atlético Paranaense, né? Então as datas ainda serão confirmadas, mas estamos falando do dia 5 de julho, jogo de ida no Maracanã, e no dia 12, no jogo da volta. A gente tem muito tempo para falar sobre Copa do Brasil, mas mais uma vez vem aí o Atlético Paranaense e o Flamengo definindo o confronto fora de casa. Falando sobre o confronto do Flamengo e Vasco, após o jogo, o Jorge Sampaoli falou, mas ele revelou, né, a sua tática, revelou a sua estratégia. A gente havia, inclusive, analisado, ele havia revelado, né, no pós-jogo havíamos comentado sobre isso, houve a confirmação na coletiva de imprensa dele. Vamos trazer alguns desses assuntos mais relevantes que ele acabou abordando, compartilhando aqui com vocês. Ele acaba, né, falando aqui, no primeiro tempo nós tivemos muita contundência, hoje era perigoso jogar um jogo de ida e volta contra o Vasco, mas o time ganhou essa disputa. Fazer 4 gols em clássico fala da qualidade dos jogadores. Contundência, que tem sido um assunto tão repetitivo por parte do Sampaoli, né? Desde que praticamente ele estreou, ele sempre tem enfatizado sobre essa questão do Flamengo não concretizar as oportunidades que cria, não ter essa contundência, não ter essa efetividade. Diferente do jogo do contra o Vasco, o Flamengo no primeiro tempo ele teve ali as oportunidades e liquidou praticamente a partida já nos 45 minutos, né? Nas oportunidades com que criou, o Flamengo praticamente não desperdiçou oportunidades, então ele acabou destacando. E um outro destaque que o Jorge Sampaoli já havia falado, inclusive, também, o Dorival falou, o Vitor Pereira, todos os treinadores acabam falando, né, sobre esse jogo de ida e volta, o jogo de bate e volta, o jogo de lá e cá, o que a gente fala sobre transição, né, transição ofensiva, transição defensiva. Os treinadores sempre acabam passando para que o Flamengo evite, porque não faz parte da característica do Flamengo. E esse time do Vasco, ele já gosta com muitas aspas, porque o atual momento não é pro Vasco gostar de nada, porque nada tem dado certo, né? Mas ele gosta desse jogo de transição, de exposição. Mas o Flamengo já é por uma outra característica. O Jorge Sampaoli mais uma vez passou pelo tema e alertou sobre. Ele fala, né, sobre o jogo contra o Racing, agora é tentar classificar na Libertadores e acomodar o time em um cenário diferente daquele que encontrei quando cheguei. Mas falta muita coisa ainda. Temos que aproveitar a data FIFA para fazer muito treinamento. Nós falamos até sobre esse calendário do Flamengo, a importância dessa data FIFA, né, que vai ter um hiato no calendário para o Flamengo treinar, otimizar, testar, observar. É um luxo, né, que o Jorge Sampaoli vai ter. Uma oportunidade de treino, não jogo, recuperação, viaja. Então vai ter o Jorge Sampaoli. E aí quando o Jorge Sampaoli fala sobre essa questão, né, é fundamental o Flamengo se classificar, o Flamengo vencer esse jogo. Assim, o Flamengo já está devendo demais na Libertadores. De 12 pontos, conquistou apenas 5, não venceu muito frágil e o Blense na última partida. O próprio Racing, já no comando do Sampaoli, com um jogador a mais, um jogo controlado. O Flamengo então já deixou muitos pontos escapar, precisa vencer, sem dúvida nenhuma, em casa. E aí, quando ele entra sobre esse aspecto um pouco mais tático, esse tema, ele acaba falando, o time saiu daquela fragilidade e é mais competitivo, agressivo e vertical. Ainda não domina o jogo posicional e às vezes corre muito mais que joga. O nosso desafio agora é fazer o time ter o controle da bola nos jogos. Sem dúvida nenhuma, desde o jogo contra o Fluminense e agora contra esse jogo do Vasco, um Flamengo mais vertical, um Flamengo tentando atacar a profundidade do adversário com mais velocidade. Verdade que também contra o jogo contra o Fluminense não foi um Flamengo dominante com a bola no pé, inclusive com poucas associações de passe curtos, palavras inclusive do próprio Jorge Sampaoli. E nesse jogo contra o Vasco, o Flamengo também teve inclusive algumas dificuldades, né, para sair jogando, teve dificuldades. Embora o resultado tenha sido um resultado, né, acachapante, 4-1, o Flamengo teve algumas dificuldades num jogo curto saindo lá de trás, né? E aí quando a gente passa muito pela questão do que o próprio Jorge Sampaoli fala, né, do Flamengo não conseguir, não está conseguindo executar o jogo posicional, na minha opinião, não me surpreende.
não me surpreende pela demanda de treinamentos, não me surpreende pela questão do calendário, não me surpreende por uma questão de resistência, que aí é você mudar a chave do grupo e trazer o espaço como uma referência que não vai ser de uma hora para outra. Mais até do que, na minha opinião, de uma questão de execução do jogo, é conceitual. Eu acho que antes dos jogadores executarem corretamente isso, eles vão ter que assimilar corretamente. E na minha interpretação, de acordo com o que a gente vê durante os jogos, algumas imagens que a gente inclusive compartilha e traz para vocês, a gente vê nitidamente uma falta de execução onde talvez a assimilação não esteja correta. Demanda treino. E aí, quando a gente fala sobre demandar treino, fala sobre essa mexida que o Jorge Sampaoli tem feito no Flamengo, essa mexida constante que o Jorge Sampaoli tem feito, não apenas de escalação, como de formação, mas também como estilo de jogo. Esse Flamengo um pouco mais camaleônico, que é um pouquinho mais estratégico, jogando inclusive no erro do adversário, né? E aí passa por essa resposta do Sampaoli, que ele falou, abre aspas, o plano de jogo era colocar o Pulgar entre os zagueiros, pois o Vasco é time que mais cruza no Brasileirão. Então, a ideia era proteger. Pulgar controlou bem essa zona. Ele mudou a imagem dele com a torcida e com o clube, sem dúvida nenhuma, tem sido, na minha opinião, um dos pilares, né, desse time do Jorge Sampaoli, uma peça fundamental, uma peça-chave para esse esquema. A gente já tem falado bastante sobre o Pulgar. E nessas imagens que a gente trouxe até, né, para quem não viu o nosso vídeo de análise sobre o jogo, vou deixar o link aqui em cima, né, o cardzinho para você depois clicar e observar, a gente já havia falado, né, nós mostramos essa imagem que realmente mostra ali, né, o Pulgar jogando na linha com 5, iniciando, né, o primeiro tempo ali, a linha com 5, jogando entre os zagueiros, né, como a gente vê e tal, e depois ele trabalhou, né, mais ali como um trivial, como um volante um pouquinho mais à frente, com a linha com 4. E aí, dentro dessas modificações, desse Flamengo mais estratégico, o que eu tenho observado, e a gente pode falar, inclusive na Data FIFA a gente traz vídeos sobre isso, o Flamengo tem experimentado e feito várias formações táticas diferentes. O Jorge Sampaoli, isso não é exclusivo a cada jogo. É dentro do próprio jogo. Então não é que lá contra o Fluminense vai fazer isso, não. Contra o Fluminense faz um esquema, muda, aí vai pro Vasco. E é um tipo de estrutura, já que muda muitas formações, que também demanda tempo para ser treinado, porque o jogador tem que fazer várias funções diferentes. O Pulgar fez. Natural que alguns jogadores, quando trazem esse histórico, né? Pô, o cara já fez isso antes, não é surpresa. Isso, obviamente, esse enriquecimento tático que ele pode ter e para a execução da função, de acordo com o histórico da carreira, né, que o cara tem, isso é evidente que facilita. Agora, para jogadores um pouco mais novatos, jogadores que não são tão experimentados assim, é um período que, assim, você tem que fazer várias. Então, teve como exemplo o Pulgar e como exemplo esse jogo do Flamengo, que tem sido um Flamengo camaleônico, que a sua estrutura ela é bastante adaptável às fraquezas do adversário. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas né, o que deve ser constatado é que é bem diferente daquilo que a gente tem visto, que era um Flamengo seguindo a mesma linha, com a mesma, né, toada, tal, vai seguindo, não importa contra quem enfrenta. Esse Flamengo tem saído bastante e até dificulta. Que Flamengo será? Qual estratégia, qual formação e, consequentemente, qual escalação? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, não se esqueça de deixar o seu like. Tamo junto, forte abraço, valeu!